Opa! Bora praticar? Com Docker, MySQL, JWT e Spring Boot. Este Bora Praticar será dividido em duas partes. A primeira parte, criaremos a API cliente. Esta API será responsável em viabilizar a inclusão, consulta, deleção e alteração dos dados de cliente na base de dados MySQL. Diferente das práticas anteriores, também nesta prática vamos adicionar a nossa API em um container Docker. Resumidamente, nesta prática vamos criar um CRUD de cliente. Na parte 2, vamos habilitar o Spring Security da nossa API cliente. Também iremos definir perfis de acessos distintos e a geração do JSON Web Token, o JWT, para cada usuário, que será enviada em cada requisição dos usuários distintos. Ou seja, os usuários e o administrador enviarão solicitações para a API cliente com um token. A API fará a validação do token. Caso o token esteja válido, a API acessará a base de dados MySQL e devolverá o resultado da consulta solicitada. Caso o token não esteja válido, a API retornará a informação de token inválido, respeitando a segurança de acesso. Então, bora praticar. Primeiramente, vamos criar nosso projeto cliente. Em nosso projeto, vamos precisar das seguintes dependências: Spring Web, Lombok, Spring Data JPA e MySQL Drive. Vamos gerar nosso projeto. Vamos descompactar. Descompactando. E agora vamos importar para o IntelliJ. Projeto importado. Vamos criar nosso pacote de entidade. No pacote de entidade, vamos criar nossa entidade cliente. O nome da nossa entidade vai ser cliente. Primeiro aqui o ID da nossa entidade, que será gerado automaticamente, ou seja, não vai precisar, quando for criar, não precisa passar o ID. O nome do nosso cliente, o fone móvel do nosso cliente, o fone fixo do nosso cliente. O fone móvel vai ser obrigatório, o fone fixo não é obrigatório, o e-mail obrigatório. Tamanho 255 caracteres, o máximo. O CPF também é obrigatório, com 11 caracteres e único. E aqui embaixo a data de nascimento, com as anotações de serialização. Agora vamos criar nosso pacote repositório. Dentro do nosso repositório, vamos criar o nosso repositório de cliente, estendendo o JPA Repository, com nossa entidade cliente e o tipo de ID do nosso cliente, que no caso é long. Agora vamos criar nosso pacote service. Em nosso pacote service, vamos criar o nosso cliente service. Em nosso cliente service, vamos precisar do nosso repositório de cliente. O primeiro método que implementamos em nosso service é o de salvar o cliente. Recebemos o cliente, salvamos o cliente, chamando o repositório. Em seguida temos o firewall, onde consultamos todos os clientes gravados na base, retornamos uma lista de clientes. Também temos o delete por ID, onde é efetuada a deleção do cliente por ID, e o find by ID, onde é a busca do cliente por ID. Recebemos o ID, recebemos um optional de cliente. Com esse optional, se não existir o cliente, vamos retornar a mensagem que o cliente não existe, para aquele ID. E aqui embaixo ele está reclamando que não existe a implementação do método find by e-mail. Vamos adicionar em nosso repositório. Adicionado o método find by e-mail. Desta forma podemos retornar ao nosso service. Aqui ele já não critica mais. Aqui vamos receber um e-mail, consultar um e-mail, receber um optional de cliente,
E caso não existir o cliente na base com o e-mail informado, vamos retornar a mensagem que o cliente não existe para o e-mail informado. Antes de partir para o nosso controller ou resource, como vocês preferirem, vamos criar o nosso objeto de solicitação. Vamos criar um pacote para isso, chamado request. Em nosso pacote request, vamos adicionar o nosso cliente request. Em nosso cliente request, que será o objeto das requisições, das solicitações, ou seja, essas são as informações que precisam ser informadas no momento da inclusão, por exemplo. Agora vamos criar nosso pacote response. Em nosso pacote response, vamos criar nosso cliente response. Este objeto também possui os mesmos atributos de nossa entidade cliente, exceto o atributo erro, que pode ser preenchido no retorno de nossas solicitações. Podemos observar que temos nossa entidade cliente, nosso objeto de requisição e nosso objeto de resposta. Para a conversão entre esses objetos, vamos adicionar a seguinte dependência: Model Mapper. Agora vamos criar nosso pacote Resource. Em nosso pacote Resource, vamos adicionar o nosso controller ou Resource, como preferir. Adicionado o nosso Resource de cliente, a anotação Cross Origin com o parâmetro Origens recebendo um asterisco, significa que qualquer origem pode consultar o endpoint cliente, que chamamos do cliente service, que acabamos de implementar. Nosso primeiro método é o nosso método save, do tipo post, e que recebe um cliente request. Como precisamos de um cliente, criamos um cliente, convertemos o nosso cliente request em cliente e enviamos para a base de dados. Em seguida, criamos um cliente response, a nossa resposta. Pegamos o cliente que salvamos na base, convertemos em cliente resposta, que é o nosso response, cliente response, e devolvemos nosso status e a resposta para o solicitante. Aqui com o status criado, você deve estar se perguntando por que tantas conversões. Recebe um cliente request, converte em cliente, depois pega o cliente e converte em cliente response, que é a resposta. É muito simples e é recomendável que se faça isso por conta da segurança. Você pode manipular exatamente o que você quer devolver. Se você tem um cliente de resposta, você não quiser devolver o CPF, não quiser devolver a data de nascimento, só é você excluir e pronto, você não altera o fluxo do processo e devolve somente o necessário. Ou coloca o JSON Ignore Properties em qualquer propriedade e não será retornado. E não afeta o fluxo das outras operações, tanto de recebimento e quanto da gravação da request, a gravação do objeto cliente. Em seguida temos o nosso método de consulta, firewall. Esse método recebe uma lista de clientes. Na linha 44 eu crio uma lista de cliente response, inicializo um mapper, um model map que adicionamos agora há pouco no POM, e para cada cliente da lista de clientes faço um for each com a lista de clientes, e todo cliente vamos adicionando na lista de cliente response. Então retornamos a lista cliente response. O próximo método, findById, recebemos um ID no parâmetro. Esse ID enviamos para o método findById do service, ele retorna um cliente. Esse cliente convertemos em cliente response, como nos métodos anteriores. Em seguida, retornamos a resposta cliente response por ID. Caso a consulta por ID não encontre um cliente, retornamos a mensagem de cliente não encontrado para aquele ID. Seguindo o mesmo fluxo, porém o endpoint aqui é e-mail, passando um e-mail no método findByEmail, que vai receber o e-mail do parâmetro. Enviamos para o nosso service o e-mail. Caso ele encontre, recebemos um cliente, inicializamos um cliente response, convertemos o cliente encontrado em um cliente response e devolvemos o cliente response encontrado por e-mail. Caso ele não encontre, retornamos a mensagem de cliente não encontrado para aquele e-mail. Também vamos poder atualizar os dados do cliente. No parâmetro passamos o ID e recebemos um cliente request com os dados para atualização do cliente. Nesta linha consultamos o ID para verificar se o cliente a ser atualizado existe. Inicializamos um mapper. Na configuração do mapper informamos que é para ele desconsiderar os valores nulos, ou seja, se ele enviar somente o nome, o fone móvel, o fone fixo, o e-mail, um dos
atributos preenchidos, os outros estarão nulo e o mapper não considerará. Como ele já fez a consulta do cliente anteriormente, com os dados atuais, receberá apenas os dados novos. Como o cliente request não tem o parâmetro ID, setamos o ID, em seguida fazemos o update do cliente. Em seguida, convertemos o cliente atualizado em cliente response. Devolvemos com status OK e no corpo o cliente response. Caso ele não encontre o cliente por ID, também devolveremos a mensagem de erro. Só ressaltando que esse método de atualização, o tipo é o putMap. E por fim, o delete por ID, que é do tipo deleteMap, que recebe um parâmetro ID, envia para o serviço delete por ID. Em seguida, retorna a resposta sem conteúdo. Caso ele não encontre o cliente referente ao ID informado, ele vai retornar a mensagem: cliente não existe ou é inválido. Chegando aqui, já criamos o nosso CRUD de cliente. Com o nosso CRUD pronto e como vamos colocar nossa API dentro de um container, vamos criar o nosso Dockerfile. Este Dockerfile tem duas imagens distintas: a imagem do Maven e a imagem da OpenJDK da versão 14 Alpine. O Maven será responsável por gerar o build da API e o OpenJDK vai expor nossa API na porta 8080. Para executar o Dockerfile, vamos criar o Docker Compose. Este Docker Compose, vamos subir a imagem do MySQL, vamos criar um volume para que a gente não perca os dados caso a gente reinicie o container, vamos criar uma network, uma rede de comunicação entre os containers, vamos também utilizar o Restart Always. Caso reinicie a máquina ou servidor, o container inicialize novamente. Vamos expor na porta 3306, aqui a porta padrão do MySQL. Nas variáveis de ambiente da imagem do MySQL, vamos adicionar a senha do usuário root e o nome da database, clientes_db. Outra imagem para nos auxiliar a consultar os dados na base de dados MySQL é a imagem phpMyAdmin na última versão, adicionando também a network cliente Compose Network para comunicação entre os containers, o link com a database, linkando com a database. Vamos expor na porta 8000, apontando para a porta 80 do container, e aqui a nossa API. No contexto raiz, onde se encontra o arquivo Dockerfile, ele vai gerar uma imagem Meditech Clientes 1.0, no caso aqui a tag da versão, linkando com a database. A network é igual a dos demais, a dependência da database, que se a gente fizer o build e não tiver database, não tem como uma aplicação subir, e expor na porta 8080, como foi falado no Dockerfile, na mesma porta. E aqui a criação do volume, que é do MySQL. Mais abaixo, a criação da network, que é clientes Compose, que está em todas as containers relacionados. Com as informações do banco em mãos, vamos adicionar as propriedades de comunicação em nossa API. No resource, o application properties vamos renomear para application Emon. No Application Emon, vamos adicionar as seguintes propriedades: Spring Data Source URL de comunicação com o banco, nossa porta de comunicação com o nosso container 3306, clientes DB, que é a nossa database. Essa configuração serve para utilizar a configuração de horas, datas do nosso fuso, e essa é para criar a database caso ela não exista no gerenciador de banco de dados. As configurações do JPA é conforme documentação, e a configuração do Jackson coloquei aqui como padrão não nulo, para quando você enviar um objeto e alguma propriedade estiver nula, ele não enviar, ele ocultar, ficar implícito que é nulo. Chegando aqui, podemos executar o Docker Compose. Agora vamos executar o nosso Docker Compose na pasta raiz de cliente, da API cliente. Podemos verificar que possuímos o arquivo cliente Docker Compose e o Dockerfile. Antes de executar, vamos verificar se tem algum container ativo ou app. Não temos nenhum container em execução. Vamos limpar a nossa tela.
comando para executar os nossos containers. Parece mágica. Após finalizar a execução do Docker Compose, podemos limpar nossa tela para verificar os containers ativos. Podemos verificar que os nossos 3 containers estão online. O nosso PHP admin está na porta 8000. A nossa API clientes 1.0 está na porta 8080. E o nosso banco de dados MySQL está na porta 3306. Agora vamos testar nossa API na porta localhost 8000 com o usuário root. Nossa senha meditech@123. Podemos observar que já foi criada clientes database, não tem nenhum usuário, nenhum cliente ainda. Vamos simular a inclusão de um cliente. Vamos lá, João Teste com esses dados, né? João Teste, o fone fixo, e-mail, CPF e a data de nascimento. Na porta 8080, cliente, vamos executar cliente e com o método post chamando este serviço. Fazendo esta requisição, recebemos de retorno o status 201 que criado com esta resposta, ou seja, criou o ID 1, né, na base de dados. Podemos verificar na base de dados, ver se criou realmente. Criou o cliente 1, tá vendo? João Teste, nome João Teste. Então foi criado com sucesso. Vamos testar a consulta dos clientes. O método get trouxe apenas um cliente. Temos o ID 1, então vamos testar por ID. E agora vamos testar por e-mail, que é este método. Por e-mail, também achou, por e-mail. Aqui a gente vai fazer algumas edições. Como eu falei anteriormente, você tem todos esses campos. O ID a gente não é permitido alterar. E não tem, né? Lembra, no cliente request a gente não tem o ID. Então a gente passa o ID como parâmetro. O ID no caso é 1. E aqui a gente pode alterar qualquer um dos dados do cliente. Vamos pegar o dado do cliente, lá tá João Teste. Vamos colocar João Teste 2. Vamos colocar 2 aqui. E eu não quero alterar o e-mail dele. Não quero alterar a data de nascimento e nem o CPF. Pronto, então vamos alterar apenas o nome, o telefone e o telefone fixo do cliente 1. Ele já retornou aqui, teste 2, você está vendo os números, os dados alterados. Vamos olhar na base. Aqui a gente tem, ó, final 00, final 00 e João Teste. Vamos atualizar a base. Então, atualizado com sucesso. Vamos adicionar mais um cliente. Vamos chamar de José Teste, na 88. CPF a gente não está tendo nenhuma validação lá de CPF, então a gente pode alterar aqui na 15 e 1982. Vamos incluir mais um cliente. Incluído mais um cliente, podemos consultar. Antes ele estava trazendo dois, antes ele estava trazendo só um cliente, agora ele já traz os dois. Aqui a gente estava consultando o cliente 1 e ele volta o cliente 1. A gente alterou para teste 2. E aqui, se a gente consultar pelo 2, temos o José. Aqui podemos alterar o e-mail. Aqui é José, né? Vamos consultar pelo José. Achou o José. Consultando pelo e-mail. Aqui ele alterou os dados do cliente João. E por fim, vamos deletar o João ou o José? Vamos deletar o José. Recebemos o status 204, ou seja, podemos observar, não tem o José aqui na base. Vamos criar o José novamente. O José foi criado com ID 3. Observar que tem o José e o João. Só que o José com ID 2 ele foi excluído.
Então, desta forma, nosso CRUD está criado. Com os testes realizados, podemos concluir que da primeira parte que chegamos ao objetivo de criar nosso CRUD de cliente, colocar em um container nossa API, disponibilizar o banco de dados MySQL em um container e receber as solicitações dos clientes simuladas no Postman. Na parte 2, vamos habilitar o Spring Security. E as solicitações que testamos na parte 1 só serão aceitas com um token válido e perfil adequado. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo. Muito obrigado e até a parte 2 deste vídeo.